É bom falar de Jesus, não é? É bom sentir a presença de Deus. É bom adorar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus presente na nossa vida. Glória a Deus. E quando a irmã me convidou para estar aqui trazendo uma palavra, naquela mesma hora Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu não quis meditar noutra palavra, porque eu creio que Deus falará conosco nesta noite. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, que nos diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Elcana conheceu a Ana sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu quero nesta noite falar de uma mulher determinada, de uma mulher que não perdeu a sua esperança diante das dificuldades, porque muitas vezes nós somos o povo de Deus. Nós cremos que quando nós oramos, Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração. E muitas vezes você precisa receber aquela bênção de Deus, e nós sabemos que nós só recebemos através da oração. É quando nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Então nós sabemos que para receber a bênção de Deus,
muitas vezes não é fácil. Sabe por quê? Porque você está orando por uma causa. Às vezes levanta alguém da igreja que é crente como você e vai dizer para você: ah, eu acho que você está perdendo o seu tempo. Isso aí é impossível para você, mas a Deus tudo é possível. A Bíblia diz que Elcana, o marido de Ana, todo ano subia a Siló para sacrificar o Senhor. Ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Ana era estéril, e naquela época uma mulher ser estéril era motivo de desonra. Era motivo de desonra uma mulher naquela época não ter filhos. E todo ano Ana, Elcana e Penina subia para adorar a Deus em Siló. Porém, Ana era uma mulher angustiada porque ela queria ter um filho de qualquer maneira. E Deus fechou a madre. Eu entendi nessa palavra que quando Deus muitas vezes não concede aquilo que você pediu, é porque Ele quer dar uma coisa muito melhor para você. É porque Ele quer te dar uma coisa que você imagina de bom, Ele vai te dar melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher chegou diante de Eli, o sacerdote, orou a Deus angustiada, porque não tinha mais nem palavras. A Penina, durante o seu caminhar até Siló, era perseguida. A Ana era perseguida por Penina. Falou assim: que você vai adorar? Deus não te deu nenhum filho para que você pudesse alegrar com ele. Olha meus filhos, olha minhas filhas. E quando chegava lá em Siló, na hora da adoração a Deus, o pai de família pegava aquelas porções, né, e dava para os filhos também sacrificar. A Bíblia diz que Ana, como não tinha filhos, ela recebia uma parte grande para sacrificar ao Senhor, porque o seu marido a amava muito, né? Amava muito Ana, mas ela era uma mulher angustiada, porque ela queria ter um filho a Deus, e ela não via outro jeito, né? Não é como hoje que tem a ciência que faz coisas que muitas vezes as pessoas até duvidam, mas naquela época era Deus somente, né? Mas uma coisa me chamou a atenção: diante de toda essa dificuldade, diante de toda essa crítica, diante de toda essa perseguição, ela não perdeu a esperança. Glória a Deus. Ela continuou acreditando em Deus. E ela falou assim: Senhor, se o Senhor me dá um filho, esse filho eu vou te oferecer, ele vai te servir na tua casa todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aí Ana chega diante de Eli e com angústia de alma, porque muitas vezes, irmãos, a nossa vida está tão angustiada, nós pedimos algumas coisas para Deus que às vezes nós precisamos, nós ficamos tão angustiados que muitas vezes nós não temos nem voz. Aleluia. Mas nosso Deus é tão bom que até o teu gemido Ele entende. Glória a Deus. Aleluia. Ana estava lá orando ao Senhor, somente mexendo com os lábios. E Ele falou assim: mulher, uma hora dessa você embriagada. Uma hora dessa você embriagada. Ela falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, não. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu preciso de uma bênção de Deus. Eu preciso que Deus me responda. Irmãos, muitas vezes não é como nós queremos, mas é como Deus quer. Bendito seja o nome do Senhor. O que nós precisamos fazer é continuar na oração. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus fala, Deus ouve e Deus responde. Eu tenho um irmão, hoje ele está morando lá em Santa Catarina. Ele morava comigo aqui em São Paulo, aqui no Parque Novo Mundo.
E ele trabalhava com táxi. E eu também. E naquela época o serviço estava devagar, muito devagar, sabe? Não estava muito valendo a pena. E o meu era próprio, mas o dele era alugado. E ele morava de aluguel, e eu não, eu morava na minha casa. Glória a Deus. A situação era diferente. Um dia como ele morava pertinho de mim, um dia eu cheguei no serviço e fui na casa dele e falei, o nome dele é Gilmar, e eu falei assim, e aí Gilmar, como é que estão as coisas? Ele é cristão também, é presbítero da igreja. Aí ele falou assim, rapaz, as coisas não estão boas para mim não. O serviço está ruim, não estou conseguindo ganhar dinheiro, não estou conseguindo nem pagar a frota. E agora o moço que eu estou morando na casa dele me pediu a casa. Eu não sei o que fazer. Ele tinha um filho, era casado, tinha um filho. Ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com a minha mulher para voltar para a casa da mãe dela com o filho, e eu vou fazer qualquer outra coisa aí para ver o que vai acontecer. Eu falei assim, você não tem nenhum dinheiro? Ele falou assim, eu tenho lá, naquela época era cruzeiro. Ele falou assim, eu tenho 100 mil cruzeiros no banco, mas isso aí dá para quê? Aí eu falei assim, e se eu comprar um carro com esses 100 mil cruzeiros para você trabalhar? Ele falou assim, é impossível. Eu falei, é impossível para mim e para você, mas o Deus que nós adoramos, tudo é possível. Não há dificuldade quando nós cremos em Deus e colocamos a nossa boca no pó, porque Deus ouve e responde, e você é abençoado. Ele falou assim, então faz o dinheiro está lá no banco, faz o que você quiser. Eita! Eu despedi dele e fui para minha casa. A minha esposa estava trabalhando, meus filhos na escola. Eu entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho, e aquela angústia na alma pelo meu irmão, e comecei a orar a Deus. Não saía palavras, eu só gemia, com o coração apertado. Eu falei, Deus, abençoa o teu filho, Senhor. Ele precisa de uma bênção, ele precisa criar a sua família. Ele não vai ter agora mais onde morar. Sabe, aquela angústia, o coração parece que amarrou, tinha um nó no coração. Mas quando eu levantei daquela oração, eu levantei crendo que Deus tinha me ouvido e que ia responder a minha petição. Porque, irmãos, Deus é assim. Quando você ora a Deus, Ele olha para a tua situação. Se você precisa para ontem, Deus vai te dar na hora. Mas se você pode esperar um pouquinho, Ele vai provar a tua fé. Mas continua orando, porque vai acontecer. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. É eu e você. Porque você é o escolhido de Deus. Jesus Cristo diz assim, não foi vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Você é escolhido por Jesus. Você é povo de Deus, teu nome está escrito no livro da vida. Nós somos o povo mais feliz da terra. Muitas vezes não temos tudo que muitas vezes outras pessoas têm, mas como a nossa irmã que orou aqui falou, a nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Bendito seja o nome de Jesus. E eu fui para minha casa, depois orei a Deus. No outro dia eu peguei o meu carro, porque ele trabalhava no mesmo ponto que eu, e eu cheguei lá às 7 horas da manhã, não tinha ninguém no ponto. Eu parei lá na primeira vaga e fiquei por ali. Daqui a pouco eu vi um carro rodeando a praça e parou atrás do meu ponto. E quando eu olhei para o carro,
O Espírito de Deus falou comigo, aquele lá foi o que você pediu ontem na oração. Aquele carro foi o que você pediu ontem na oração. Ah, meu coração encheu de alegria. Eu fiquei quieto, não falei nada, mas eu fui conversar com o moço. O moço falou assim: rapaz, eu comprei esse carro, não consegui pagar, não estou conseguindo pagar, está muito ruim. Eu dei um Fusca no valor de 150 mil cruzeiros nesse carro e não estou conseguindo pagar as prestações. Eu queria alguém para trabalhar comigo em sociedade. Eu falei assim: rapaz, sociedade às vezes nem com a família não dá certo, né? Eu falei: você quer vender o carro? Eu compro. Quanto você dá no carro? Eu falei: eu dou 100 mil cruzeiros. É o que meu irmão tinha. Ele falou assim: mas eu dei 150. Eu falei: não, eu não posso te dar 150. Eu só posso te dar 100 porque eu só tenho 100 e a prestação era muito alta e ia vencer 2 dias depois. Aí ele coçou a cabeça, olhou para um canto, olhou para outro e falou para mim: tá bom, é melhor perder um pouco do que perder tudo. Eu falei: olha, Deus trabalhando. Irmãos, Deus trabalha da maneira que nós não entendemos. A Bíblia diz que Ele trabalha por aquele que nele espera. É Isaías capítulo 64, verso 4. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando, continua crendo, porque na hora de Deus Ele vai se manifestar e você vai glorificar o nome do Senhor. E eu chamei, já saí do ponto, falei: me segue aí. Ele me seguiu até em casa, porque muitas vezes o crente é humilde, mas quando Deus exalta, ele vira um gigante na fé, né? Bati na porta e falei assim: ó, já comprei seu carro, vem aqui. E como Deus manda, irmãos, como a nossa irmã acabou de falar aqui, operando Deus, quem pode impedir? Quem impedirá? Aí ele falou, falei: olha, 100 mil cruzeiros você vai passar para ele, vai no banco agora, pega os 100 mil, dá para ele, vai vencer uma prestação depois de amanhã, é muito alta, mas eu vou pagar essa prestação para você. E não, quando vai trabalhando, se não chegar o momento de pagar a prestação, não tiver o dinheiro, eu entrego para você. E assim Deus abriu a porta, ele pegou esse carro, daqui a pouco já estava com o carro zero. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus faz. A palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Se preocupe só em buscar a Deus, porque o que você precisa Deus sabe. Sabe mais do que eu e você. Vale a pena servir a esse Deus? Ana estava aqui numa aflição terrível. Penina falou assim: olha, não vai ter jeito para você não. O negócio é você. Porque a Bíblia diz que Penina zombava de Ana para vê-la irritada. Não é assim? Muitas vezes é até os próprios da igreja que muitas vezes se levanta contra você para que você perca a esperança, quer ser melhor que você, quer ser maior do que você. Aqui nós todos somos iguais diante de Deus. E às vezes ele fala assim: olha, se fosse alguém lá do mundo eu até aceitaria, mas o irmão que senta comigo no meu banco falando isso, quer dizer, diminuindo a tua fé, a tua esperança. Isso acontecia com Ana todos os anos. Ela não comia, não bebia de tristeza. E quando ela foi falar com o sacerdote, que o sacerdote achou que ela estava embriagada, ela contou a sua história. Aí o sacerdote olhou para ela e falou assim: vai, Ana, e Deus conceda a tua petição. A Bíblia diz que quando Ana saiu dali, o seu semblante já não era mais triste. É assim que Deus faz.
que Deus faz? E ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou oferecer na tua casa, ele vai te servir por todos os dias da sua vida. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E daí a pouco ela chegou, se reuniu com o esposo, com a outra esposa, e o coração dela não era mais triste. Ela comeu, a Bíblia diz que ela comeu, ela bebeu, ela alimentou aquela palavra do sacerdote, e a Bíblia diz que ela continuou orando a Deus até que Deus cumpriu a sua promessa. Glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu estava lendo essa palavra e Deus falando comigo, porque, irmãos, como eu disse aqui, todas as coisas contribuem para o bem. Louvado seja Deus. Deus só não nos dá aquilo que muitas vezes você pede e você acha que vai ser bênção para a sua vida, e Deus não te dá. Muitas vezes a gente fica triste, mas muitas vezes Deus não vai te dar, porque vai saber que aquele lugar não é bênção para você. A tua bênção é bem maior e vai vir depois, porque Deus não falha. Bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que depois que terminou a celebração, eles voltaram para casa, e a Bíblia disse assim: e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e Deus se lembrou dela. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? É que a tua oração não se perde, ela fica gravada na mão de Deus. Ela fica gravada na mão de Deus. Na hora certa Deus vai lembrar e você vai contar a bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Agora, o que me chamou também a atenção foi que Eucana subiu para celebrar o Senhor do outro ano e falou: vamos, Ana, com o menino, com Samuel. Ela falou assim: não, eu não vou, vai vocês, eu só vou depois que o menino desmamar, porque eu vou levar ele e ele vai ficar na casa do Senhor, adorando o Senhor. Olha que mulher de palavra, olha que mulher de atitude, olha que mulher perseverante. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus deu a Ana Samuel. Aí eu estava pensando, Penina teve filhos e filhas. Você não encontra na Bíblia nenhum nome deles e nenhuma obra que ele fez, mas o filho que Deus deu a Ana foi juiz em Israel, foi profeta, né? E a Bíblia diz que nenhuma de suas palavras caiu por terra. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz com os seus, né? Vamos continuar na oração, com perseguição, falando mal de você, levantando calúnia contra a sua vida. Continua orando, porque Deus ouve, aleluia, e guarda a tua oração no odre. No momento de Deus, Ele vai agir na sua vida. Eu me lembro agora que no ano 2000, eu ainda trabalhava com táxi, mas a praça estava muito ruim. Porque, irmãos, Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Você vai entender depois. Glória a Deus, aleluia. Tu és Deus, você vai entender depois e vai glorificar a Deus. Tu és fiel, Senhor. Estava muito difícil. Meu cunhado ligou lá do sul da Bahia, uma cidade chamada Nova Viçosa, lá no sul da Bahia, e falou: ô Gilson, você não quer vir para cá trabalhar aqui? Não, eu falei: mas eu vou trabalhar
que aí? Não, você vai trabalhar de linha escolar, particular, não é para prefeitura não. Você vai trabalhar particular. Aí eu falei, bom, eu vou conversar com a minha esposa, né? Porque minha esposa é paulistana, nasceu aqui no Belezinho, né? Meus filhos nasceram em São Paulo, falou, não vai querer sair de São Paulo para ir para o sul da Bahia. Mas quando é Deus que traça o problema, tudo dá certo. Minha esposa falou, não, vamos botar um pouco de ar, né? De ares, para ver como é que é. E minha esposa, quando ela teve o segundo filho, o médico deu 3 meses de vida. Falou assim, olha, você não dura mais 3 meses de vida. A minha mulher tinha anemia de último grau. O sangue parecia água. O médico deu 3 meses de vida para ela. E surgiu essa oportunidade para ir para o sul da Bahia, nós fomos. Deus curou minha mulher sem precisar tomar um comprimido sequer. Só com a alimentação daquela cidade, que era tudo natural, Deus já curou a minha esposa. Eu comecei a glorificar a Deus. Deus começou a abençoar o meu trabalho. Mas, quando eu cheguei na igreja, o presbítero que dirigia a igreja pegou minha carta de mudança, olhou assim e falou assim, pastor, vindo de São Paulo, assinada pelo pastor José Wellington. Rapaz, eu não vou receber esse camarada aqui não, senão ele vai tomar a igreja, ele vai tomar a igreja de mim. Não me recebeu. Meu filho, um outro pastor de uma outra igreja lá, igreja não sei o que lá, pentecostal, chamou meu filho foi, ele ganhou muito, meu filho é músico, né? Toca tudo e criou lá já uma banda, e eu falei assim, não, eu sou da Assembleia de Deus, vou ficar na Assembleia de Deus, eu recebido ou não, vou ficar aqui. Agora eu não entendi o presbítero, porque ele não me recebeu, mas durante 2 meses era só eu que pregava nos cultos de domingo. E eu falei para ele assim, não, faz o seguinte, tá? Divide a oportunidade com os outros obreiros, não vai criar um ciúme aqui. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para dirigir igreja. Eu pensava isso, né? Deus pensava diferente. Eu não vim aqui para dirigir